Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a Eucaristia e hoje temos o nosso coração posto em Fátima, o dia 13 de outubro, a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, e enviamos para todos os doentes, modos de língua portuguesa, e os seus familiares um abraço da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira, e neste dia do 13 de outubro. Somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela fidelidade a Maria dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos uma saudação para todos, para outras comunidades, porque é sempre bom realçar esta fidelidade, este amor, apesar do mundo não compreender, apesar do mundo não entender isto. E não podemos esperar que nos compreenda e que nos entenda, sobretudo a nossa lealdade e o nosso amor a Maria e a Deus. Maria, que é aquela que nos leva, como disse nas bodas de Caná, fazer aquilo que o meu filho vos indicar. Sem saber o que é que o filho ia indicar, mas disse aos serventes, fazei o que o meu filho vos indicar. É aquela que nos leva ao Filho. Vamos também rezar nesta Eucaristia por Isabel Rodrigues, marido e filhos, e pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Sou eu, Paulo, que vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. De novo, asseguro a todo homem que se faz circuncidar, fica obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Vós, os que procurais a justificação por essa lei, separastes-vos de Cristo e perdestes a graça de Deus. Nós, porém, é pelo Espírito Santo, em virtude da fé, que esperamos alcançar a justificação. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas só a fé que atua pela caridade. Palavra do Senhor.
Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu pecai. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu pecai. Feliz o que toma a seu cuidado o pobre, no dia da infelicidade Deus o salvará. O Senhor o guardará e fará que viva feliz sobre a terra. Não o entregará à fúria do inimigo. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu pecai. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus e ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a Rainha do Sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, somos convidados a refletir, que é tirado do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. E no fundo, a pergunta é esta: a que geração é que tu pertences? Porque o Senhor fala da geração. A que geração é que tu pertences? No tempo de Jesus, as pessoas procuravam sinais. Parece que o nosso tempo também mudou muito. Andam para aí alguns com milagres, com o fim do mundo, com isto e daquilo. No tempo de Jesus, as pessoas andavam à procura de sinais. Sinais do Messias enviado por Deus. E as autoridades pediam a Jesus que realizasse um sinal, provasse que ele era de facto o Messias. Já dizia também São Mateus, no capítulo 12, versículo 38. Segundo Lucas, no Evangelho de hoje, Jesus recusa até mesmo apontar o sinal da ressurreição. Nem recusa. Os ninivitas eram um povo que habitavam na cidade de Nínive, e converteram-se com a pregação de Jonas. Nós sabemos, o livro de Jonas tem 4 capítulos, são 2 páginas, e falam de Jonas que é enviado a Nínive, mas embarca no barco ao contrário. Não vale a pena ir lá, oh Deus, não vale a pena. Aquela gente tem o coração tão empadronido que não vale a pena. E embarcou no barco ao contrário. Entretanto veio uma tempestade, o barco afundou, ele é engolido por um peixe, e é colocado na praia em frente de Nínive, e passou a dizer aquilo que Deus me mandou dizer, mas muito à pressa porque não acreditava. E foi-se colocar na montanha
na montanha a ver o espetáculo da destruição da cidade, porque nos critérios dele, aquele povo não se convertia. Mas eles converteram-se. Ele é maior do que Jonas. Jesus é maior que Jonas. E maior que Salomão, que atraiu reis pela sua sabedoria. Nós sabemos que na Bíblia, o rei Salomão no Antigo Testamento, quando pediu a Deus nos pedidos que lhe desse sabedoria para governar. Nós hoje temos o poder que vem do povo, como dizem as nossas autoridades. O que vem do povo não vem de Deus, portanto não precisam de sabedoria, não precisam de nada. Mas a quem é que Jesus chama de geração má? Será que fazemos parte dessa geração? A geração má é aquela que é constituída de uma multidão de gente que não crê na palavra de Deus e não segue os ensinamentos de Jesus, esperando por alguma coisa que venha a acontecer e que seja visível a seus olhos e sensível ao toque. Nós, aqueles que lidam com a internet tem coisas muito boas, e no sábado o Carlo Acutis, que foi declarado beato, através da internet, fez muito bem. Mas na internet nós encontramos pessoas que já não sabem se estão bem da cabeça, e mesmo a forma como falam de Deus, a forma como falam dos sinais de Deus, das coisas de Deus, nós não sabemos se aquilo é tudo, está tudo certo nas suas cabeças. Nós pertencemos a uma geração daquelas que querem muitos sinais de Deus. E nós hoje, em Fátima, no dia 13 de outubro, toda a gente pediu um sinal. E a Lúcia disse, olha, choveu todo o dia, a aparição toda a chover, e a determinada altura a irmã Lúcia dizia, dentro de mim brotou uma coisa para dizerem, para olharem para o sol. Abriram as nuvens, o testemunho de muita gente, abriram as nuvens e vem aquele sinal. Mas olhai como é que o que se tem dito, o que é que se tem propagado, mesmo com o testemunho de tanta gente, nós pertencemos a esta geração. Nós achamos que fazemos parte da geração que tem Jesus como sinal. Nós temos a presunção. Se nós olharmos, agora há uma novidade. Há filhos de gente cristã que não têm fé absolutamente nenhuma e que argumentam que vieram muito à igreja e que sabem tudo da igreja. E argumentam, mas isto é um serviço à geração do mundo, aquele cristão que está a dizer, aquele católico que está a dizer. E portanto, quem não tem fé, isto é como uma bola de neve. Mas nós hoje temos gente, foram filhos de gente boa, mas não aderiram à fé, não têm nada de fé. Mas dizem, eu sou filho de católicos, andei na igreja, até não sei o quê, fiz uns sacrifícios tremendos. Isto dito no mundo, para quem não tem fé. Nós pertencemos a esta geração. Vós sabeis que me preocupa muito esta questão dos valores humanos e, por exemplo, da eutanásia. É com tanta tristeza que nós olhamos. Por exemplo, eu telefono para a minha casa, está tudo cheio de medo, tudo apavorado, as autoridades não estão a dar medicamentos nenhuns, só quando está no fim, e lá vem a negociata não sei quê de Lisboa, deles, porque eles têm a ideologia, têm que impor estas coisas, e lá vem outra vez a questão da eutanásia. E numa altura que as pessoas estão com tanto medo, que eu próprio estou com medo, da minha mãe e da minha família, foi tanta gente para a apanha da maçã em França, tiveram que se vir embora, porque na região da apanha da maçã dormem e vivem em condições terríveis. Tiveram que se vir embora antes, não houve um mínimo controle, tiveram que ir para dentro para as famílias, porque não têm, é gente pobre,
E vêm os senhores da autoridade a dizer que é preciso pensar as festas em família. Mas nem uma palavra, que eu não sei se as nossas autoridades sabem que há portugueses que no verão vão apanhar maçã para a França. Eu não sei se eles sabem. Quando as autoridades vêm dizer que é preciso repensar as festas em família, para onde é que aquela gente há de ir? Para onde ir para onde? Não tem duas casas, não tem a casa em Lisboa e na praia no Algarve. Só tem a casa onde vivem, gente pobre. A eutanásia é uma coisa terrível. Eu não sei se vós sabeis que a eutanásia começou na Holanda. E o que é a Holanda? A Holanda é da influência calvinista. Portanto, a Holanda, que faz fronteira com a Alemanha, não seguiu o luteranismo, seguiu o Calvino de Geneve, de Inglaterra. E Calvino, a doutrina de Calvino, diz que a religião foi criada pelos homens. Não tem nada de divino, não tem nada de revelação. E, portanto, os homens podem fazer tudo aquilo que quiserem. E isto surge, portanto, a eutanásia surge no mundo calvinista porque as religiões foram criadas pelos homens. E é isto que dizem aos vossos filhos nas escolas. A religião foi criada pelos homens, não é nada revelado, não é nada do testemunho dos apóstolos, não conta nada, o testemunho dos padres da igreja não significa absolutamente nada, foi um conjunto de homens e, portanto, nós somos tratados, quem tem fé, como burros, analfabetos, que é preciso colocar num canto, porque as autoridades é que sabem. E eu tenho visto alguns sinais. E eu acho e tenho que dizer aos imigrantes portugueses que ninguém entra no céu pela mentira. No céu não entra mentira. E alguns, para não dar problemas aos filhos, bom. Eu sinto com tanta tristeza algumas assinaturas que eu sei que alguns na hora da morte estão a fazer. Perguntam-lhe 3 vezes, nem que lhe perguntassem 20. Eu sinto com tanta tristeza, porque, no fundo, aquelas assinaturas que as nossas autoridades estão a mandar fazer é tanta falsidade. E nós temos que dizer a toda a gente, ninguém entra no céu com mentiras. E se nós lutamos, se nós procuramos, vem o argumento da compaixão, do sofrimento, disto e daquilo, de uma bondade. Não é nada disso que está em causa. Nós temos que saber o que é a vida, de onde vem a vida, quem nos deu a vida. E as normas que temos não foram inventadas por homens. Foi Deus que se foi revelando. E é desta geração que o Senhor se queixa. Nós não temos coragem. Eu não vejo os pais a dizer aos filhos, eu não quero aquilo. Vamos pedir que as minhas palavras têm a ver com aquilo que Jesus Cristo está a dizer no Evangelho. A que geração é que tu pertences? Como é que nós vamos classificar esta nossa geração? Quando a gente não vê absolutamente nada, vê tudo perdido, e depois vêm estas coisas como muito boas, até assinam 3 vezes, até podem assinar 1000 vezes, mas muitas assinaturas significam a revolta contra a atitude dos próprios filhos, significa não estar em paz. Eu peço-vos perdão deste tema vir ao de cima, mas no fundo eu sinto-me muito revoltado, porque ver aquilo que está a acontecer, por exemplo, no nosso querido Portugal, tantas dificuldades, tudo com tanto medo, e virem logo com aquele grande argumento, em nome da liberdade. Mas os cristãos que se calam,
Nós temos 40 anos, pelo menos, de silêncio. A nossa história da Igreja em Portugal é de 40 anos de silêncio e de medo. Desde o 25 de Abril. É de silêncio e de medo. Politicamente correto, isto e aquilo, é de 40 anos de silêncio e de medo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que nos anime e que saibamos responder a que geração é que pertencemos. Senhor nosso Deus, fazei que os princípios orientadores das nossas vidas sejam as palavras e as atitudes do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Para que Jesus ensine a Igreja a ser sincera e a dizer sempre, tal como Ele, toda a verdade, para assim poder ajudar os homens de hoje, oramos. Ouvimos, Senhor. Para que os responsáveis da vida pública do país não se preocupem só com as aparências exteriores, mas também em dizer a verdade aos cidadãos, oramos. Ouvimos, Senhor. Para que Jesus nos chame à verdade, à verdadeira liberdade, não nos deixe sujeitar de novo ao jugo da escravidão, nem pensar que somos nós que nos salvamos. Oramos. Ouvimos, Senhor. Para que o Espírito Santo conforte todos aqueles que não se sentam amados e reconhecidos por ninguém, e os leve a encher de Deus o vazio dos seus corações, oramos. Para que os cristãos dos nossos grupos e assembleias não adulteram o sentido espiritual da fé, pois o que purifica o coração é a água e o Espírito, oramos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na festa da Virgem Santa Maria, de 13 de outubro, vós que revelaste na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestaste finalmente a vossa Igreja, premissas da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo,
Volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maola e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue de vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Di avere attorno a sé tanti giovani, di avere nei loro volti, nei loro